Boa noite a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 8 de janeiro de 2014 e vou relatar os trades executados no mini índice hoje. Foi um dia horrível, horrível, horrível. Horrível para quem tenta pegar uma tendência, né? Eu vou tentar mostrar aqui no 15 minutos o que aconteceu. Nós ficamos numa linguiça de uns 300 pontos, mais ou menos esta, tá? A não ser esse topinho aqui, esse fundinho aqui, o resto aconteceu dentro de um range de, vamos ver, 51.000 a 50.730, portanto 270 pontos, mais ou menos. Tá? Então muito difícil de trabalhar isso. Tá? Ainda vou achar um jeito de me virar numa tendência, num mercado sem tendência, mas hoje a minha maneira de operar não me permite de ganhar em dias assim. Tem que usar outra técnica. São dias horríveis, né? Horríveis porque não vai a lugar nenhum. Então a gente pode ver isso pelo Shaky Money Flow, né? Como já expliquei no passado, quando o Shaky Money Flow fica entre o menos 0,12 e o mais 0,12, que não tem tendência. Ele ficou desde ontem à tarde, hein? Ele está perto do zero, entre menos 0,2 e mais 0,12. Acrescentei dentro dos meus indicadores esse balanço de poder. Depois eu explico num dia que está melhor do que hoje, tá? Eu vou explicar o que é. Ele vem complementar o Shaky Money Flow. Tá? Ele elimina algumas dúvidas que aparecem no mercado com o Shaky Money Flow. Então, a gente vê também que o balanço do poder, quando ele está entre menos 0,08 e mais 0,08, ele está sem tendência. E olha hoje à tarde, essa miséria toda. Sem tendência. Tá? Quando está sem tendência, está sem tendência. Não tem como comprar e ficar segurando. Então, aqui o primeiro trade foi um erro meu. Acabei apertando uma ordem de venda sem a intenção de vender, né? Um descuido meu. Então eu já perdi de cara 40 pontos de bobeira. Mas aqui eu fiz uma compra que era justificada pelo método que eu uso. Tá? Que é essa compra nesse segundo candle aqui, que é essa aqui, onde você vê, a gente pode ver aqui que o estocástico está comprador, o Shaky Money Flow está comprador, e aí entra o balanço de poder, e o balanço de poder era negativo, era vendedor. Portanto, não devia ter entrado nesse trade. Aí eu fui estopado, eu perdi 105 pontos, esperei dar realmente uma entrada clara, ele me deu nesse candle aqui, onde a gente vê que tudo estava alinhado. Tá? O balanço de poder é positivo, o estocástico comprador e o Shaky Money Flow também. E de fato ele foi andando, foi subindo. Aqui tivemos um recuo, mas a gente vê que nesse recuo tanto o Shaky Money Flow como o balanço de poder não enfraqueceu, então, portanto não saí. O meu objetivo era conseguir chegar a 51.325. Eu pensei que iria romper esse topo, 51.25, e chegar a 325. Então eu estava segurando. Ele foi subindo, recuou, subiu novamente, recuou até a média, voltou, tá, marcou um tempo aqui, rompeu os 51,25, pensei que ia disparar, de nada, né? Segurou aqui e acabou caindo aqui, tive que estopar. Tá, nesse candle 1, 2, 3, no quarto candle, que é esse aqui, aí não tive jeito. Aqui já inclusive
podia ter estopado antes, porque os dois, tanto o Sheikh Munifu como o estocástico, viraram em cima da resistência e sinal de fechamento do trade. Eu podia ter feito 100 ou 120 pontos ao invés de 80. Aqui, desculpa, aqui, pronto, 80 pontos. Eu fiz 80 pontos, podia ter feito 120 pontos, mas paciência. Aí já não. Então, eu tinha ido almoçar aqui. Isso. Deixa eu ver, eu fui almoçar. Não sei, a barra sumiu, mas eu fui almoçar nessa região aqui. Isto. Então, aqui é a minha volta, não é a partida. A partida eu saí daqui. Então, aí quando voltei do almoço, então fechei o treino, esperei e aqui ele me deu venda. Me deu venda, nesse candle, o terceiro grande, 2, 3, nesse aqui, deu venda em todos os quesitos. E aqui começou a cair e bum, mandaram de volta para cima. Aí fui estopado. Estopei com, foi o primeiro trade doloroso. Até agora os meus stop aqui eram pequenininhos, né? Mas esse aqui foi mais doloroso, 130 pontos. Aí decidi tomar um café e evidentemente quando voltei aqui, saí aqui, voltei aqui, ele tinha caído. Se tivesse segurado eu ia ter ganho 200 pontos, mas paciência, é assim. Então aqui eu pensei que agora ele ia cair aqui nem ontem à tarde, aí esperei consolidar aqui, vendi, aí ele fez esse repique, começou a cair, eu queria recomprar a 620, fazer 110 pontos aqui. Ele chegou aqui e pum, foi para cima. E aqui fui indisciplinado, porque aqui, nesse primeiro candle verde aqui, já estava me dando o final do meu movimento de queda. Tá? Eu mantive porque o balanço do poder ainda não tinha positivado. Tá? Ele positivou só no terceiro candle, aqui. Mas mesmo aqui eu podia ter fechado no 0 a 0. Podia ter fechado aqui. Eu não fiz. Pensei que ele ia realmente voltar a cair forte. E foi para cima, acabei aqui estopando com 150 pontos. Aqui notei que ele estava batendo num topo, vendi, pensando que iria voltar a cair novamente, estava ainda com a cabeça na venda. Apesar de nada estar me mostrando venda, nada. Né? Mas eu quis apostar, eu tive que fechar no 0 a 0. E aí parei, porque realmente não dava, estava muito claro. Né? Com esse tipo de configuração, não dá para trabalhar com essa metodologia. Tá? Estou desenvolvendo uma outra metodologia para esse tipo de momento, mas com essa metodologia não dá para trabalhar esse tipo de congestão. Então, conclusão, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades, 4 negativos, 1 positivo e 1 0 a 0. Tá? Conclusão, meu dia fechou com muito ruim, 325 pontos negativos, é uma perda de R$ 75,66, infelizmente. Então, realmente, o dia foi o tipo de dia onde tem que se comprar. Não dá para dizer que vai comprar no fundo e vender no topo, porque a gente pode ver que não tem fundos e topos. Mas tem que fazer scalp de 100 pontos. É uma outra metodologia que estou desenvolvendo desde o mês de dezembro, mas ainda não está totalmente apurado, então eu não vou explicar ainda para vocês, mas acredito que daqui a alguns dias eu terei condição. Então é isso. Então, espero que amanhã esteja melhor, porque realmente está difícil operar esse tipo de mercado. Uma boa noite para todos e até amanhã.